Bom dia. Hoje nós seguimos juntos de forma mais profunda, mais calma, também mais consciente. Nós já estamos no dia 15 de dezembro, metade do mês. O ano está chegando ao fim e nessa fase do ano o nosso coração costuma ficar muito mais sensível. A gente começa a lembrar de tudo que já viveu, de tudo que passou, do que deu certo e do que também não saiu como nós esperávamos. Talvez nós tenhamos sonhos que ainda não se cumpriram, promessas pelas quais continuamos fazendo as nossas orações, feridas que ainda doem um pouco. E exatamente nesse ponto, Deus nos conduz a essa palavra tão conhecida, mas que nunca perde a força. Vamos então com calma para a leitura do versículo que vai nos acompanhar hoje. É um versículo bastante conhecido. E esse versículo está em Romanos, capítulo 8, versículo 28, que nos diz assim: Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Essa palavra começa nos dizendo: sabemos. Nós não achamos, não é talvez, é certeza construída com o tempo, com a caminhada e com a experiência com Deus. Mas vamos ser sinceros aqui entre nós. Nem sempre nós sentimos isso. Nem sempre parece que tudo coopera para o bem. Existem momentos em que parece exatamente o contrário. Situações que machucam, perdas que deixam marcas, orações que parecem não ter resposta. Mas aqui está algo muito importante que todos nós precisamos entender, e entender isso juntos. A Bíblia não diz que todas as coisas são boas. Ela diz que Deus age em todas as coisas. Isso, isso muda tudo. Porque Deus não chama dor de alegria. Deus não chama perda de vitória. Mas Ele entra nesses lugares e transforma aquilo que parece sem sentido em algo que lá na frente vai fazer a diferença. Quantas vezes nós só entendemos depois de uma decisão difícil, depois de uma porta fechada, depois de uma mudança que nós não queríamos viver. O que hoje dói, amanhã se transforma em testemunho. O que hoje confunde, amanhã pode se tornar aprendizado. O que hoje pesa, amanhã pode se tornar força. Deus, Deus não desperdiça nada na nossa história, mas nada mesmo. Nós estamos a meio do mês de dezembro. E quando nós olhamos para esse final de ano com esse versículo, nós vamos enxergar um mês que naturalmente nos leva à reflexão. Muitos fazem listas, balanços, comparações. Olham para trás e pensam: se eu tivesse feito diferente, se aquilo tivesse dado certo. Mas Romanos capítulo 8, versículo 28, nos convida a olhar para trás com outros olhos. Não com culpa, não com arrependimento pesado, mas sim com confiança. Talvez nem tudo tenha sido como planejamos, mas tudo passou pelo controle de Deus. E isso nos traz descanso. Nada fugiu das mãos dele. Nada pegou Deus de surpresa. Nada, mas nada mesmo foi em vão. Até aquilo que ainda nós não entendemos faz parte de algo maior que Deus está construindo. Sobre amar a Deus, o texto nos diz: para o bem daqueles que amam a Deus.
Amar a Deus não é viver uma vida perfeita. Amar a Deus é escolher confiar, mesmo quando nós não entendemos. É continuar fazendo as nossas orações quando a resposta demora. É continuar firme quando a estrada fica longa. É continuar crendo quando o coração se cansa. Amar a Deus é dizer: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu confio em Ti. No nosso dia a dia, essa palavra nos chama a mudar nossa postura diante dos problemas. Em vez de perguntar sempre por quê, começamos a perguntar para quê, Senhor? Quando algo não sai como esperado, ao invés de desistir, nós aprendemos a descansar. Descansar sabendo que Deus, ele está agindo, mesmo quando tudo parece parado. Isso não significa cruzar os braços, significa caminhar com fé, significa continuar fazendo o que é certo, significa perseverar. Assim como na estrada, nem sempre o caminho é reto, nem sempre o clima ajuda, nem sempre o trajeto é fácil, mas continuar seguindo é o que nos leva até o destino. E na fé é igual. À medida que o Natal se aproxima, essa palavra ganha ainda muito mais sentido. Jesus veio ao mundo num cenário simples, inesperado e difícil. Nada parecia perfeito aos olhos humanos. Mesmo assim, Deus estava cumprindo o maior plano da história. Tudo cooperou para o bem, até a manjedoura, até o silêncio de Deus por anos, até o tempo de espera. Isso nos lembra que Deus trabalha no tempo certo, do jeito certo, mesmo quando o caminho parece estranho. Portanto, com essa verdade entrando no nosso coração, agora é a hora de entregar a Deus tudo aquilo que ainda pesa, confiando que Ele continua agindo em todas as coisas. Vamos à nossa oração. Senhor nosso Deus, nós te adoramos porque tu és fiel do começo ao fim. Tu és bom, mesmo quando a nossa visão é curta. Tu és perfeito em tudo o que fazes. Hoje nós submetemos a nossa vontade à tua. Entregamos nossos planos, nossos sonhos, nossas frustrações e também aquilo que ainda nós não entendemos. Que a tua vontade, Senhor, se cumpra em nós. Pai, apresentamos diante de ti nossas necessidades. Dá-nos forças para continuar, sabedoria para decidir, paz para esperar e fé para confiar. Sustenta-nos em cada área da nossa vida. Nós recebemos o teu perdão e reconhecemos que muitas vezes duvidamos, murmuramos ou desanimamos. Ajuda-nos também a perdoar quem nos feriu, para caminharmos com o coração mais leve, Senhor. Guarda-nos, protege nossa mente, nossa fé e nossos caminhos. Livra-nos do medo, da ansiedade e de tudo que tenta nos afastar da tua presença. Nós te adoramos mais uma vez e colocamos a nossa vida em tuas mãos, confiando que tudo, absolutamente tudo, coopera para o bem. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós seguimos com essa certeza. Deus está trabalhando. Mesmo quando não vemos, Ele age. Mesmo quando não sentimos, Ele cuida. Que esse dia, que ele seja vivido com mais descanso no coração, mais confiança e com muito mais fé. Nós seguimos juntos, crescendo em fé com oração, firmes até o fim deste mês e preparados para celebrar o nascimento de Cristo com o coração cheio
mas mesmo cheio, transbordando de esperança. Um grande abraço a todos vocês e que o nosso Senhor, que Ele continue nos iluminando e nos abençoando sempre. Fiquem com Deus.